A descoberta indesejada, a estação de pesquisa, pairava na escuridão como uma flor de metal, suas pétalas prateadas estendendo-se em direção a estrelas distantes. Dr. Saracen pressionou o rosto contra a janela de observação, sua respiração embaçando o vidro frio. Ela passou 3 anos neste lugar solitário, estudando os espaços vazios com os quais ninguém mais se importava. O cinturão Kepler deveria estar morto, apenas pedras e gelo flutuando no vazio. Ela deveria confirmar isso e ir para casa. Em vez disso, ela encontrou algo impossível. O sinal começou há 6 meses. A princípio, Sarah pensou que fosse uma falha em seu equipamento. Estranhos pulsos de energia vindos de um aglomerado de asteroides, rítmicos e deliberados. Ela fez todos os testes que pôde imaginar. Ela checou seus instrumentos centenas de vezes. Mas o sinal permaneceu constante e claro. Algo estava lá fora, algo que tentava se comunicar. Sarah enviou seu relatório ao comando da Terra, mas eles a ignoraram. Eles sempre a ignoraram. Ela era apenas uma jovem cientista numa estação esquecida, perseguindo sombras no escuro. Esta noite foi diferente. Esta noite, o sinal havia mudado. Estava mais alto agora, mais urgente. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela ajustava os scanners. Os asteroides estavam se movendo, mudando para padrões que a natureza nunca poderia criar. Sua tela se encheu de dados que não faziam sentido. Leituras de energia que violavam todas as leis da física que ela conhecia. Flutuações de temperatura que deveriam ser impossíveis no vácuo do espaço. E então, sem aviso, os asteroides começaram a se desdobrar. Sarah tropeçou para trás, o coração martelando no peito. As rochas não eram rochas. Eram pedaços de algo enorme, algo antigo. Superfícies de metal brilhavam à luz das estrelas, enquanto as peças se encaixavam como um quebra-cabeça se resolvendo sozinho. Em poucos minutos, surgiu uma estrutura que diminuía toda a sua estação. Era um navio, mas não como qualquer navio que a humanidade já tivesse construído. Sua superfície estava coberta de símbolos que pareciam mudar e fluir, como coisas vivas. Luzes pulsavam ao longo de seu casco em cores que doíam de se olhar. Sarah sabia, com uma certeza fria, que estava olhando para algo que estava além da compreensão humana. Seu sistema de comunicação ganhou vida. A estática encheu seus ouvidos e então uma voz emergiu do barulho. Não era humano. Os sons eram muito profundos, muito estratificados, como se vários seres falassem ao mesmo tempo. Mas de forma impossível, Sarah entendeu o significado por trás das palavras. A tradução era áspera, quebrada, mas a mensagem era clara. Eles eram chamados de arquitetos. Eles dormiam há 1000 anos e queriam saber quem os havia acordado. O treinamento de Sarah assumiu. Ela ativou o farol de emergência, enviando uma mensagem desesperada para a Terra. Ela gravou tudo o que seus sensores conseguiram capturar. Ela se preparou para o primeiro contato, embora não tivesse ideia do que isso significava. A nave do arquiteto aproximou-se de sua estação. Sua forma massiva bloqueando as estrelas. Sarah podia ver agora detalhes que tornavam sua mente real. A nave não era apenas metal e circuitos. Estava crescido, como algo vivo. Tubos orgânicos passavam por estruturas mecânicas. Formações cristalinas pulsavam com luz interior. Esta era uma tecnologia tão avançada que parecia mágica. A voz falou novamente, e desta vez Sarah entendeu melhor. Os arquitetos ficaram com raiva. Eles foram colocados nesta região do espaço como guardiões, vigiando uma anomalia perigosa que poderia destruir sistemas estelares inteiros. O sono deles era sagrado, a missão deles era crítica. Mas alguém perturbou seu descanso. Alguém enviou sondas ao seu território. Alguém quebrou leis antigas que a humanidade nem sabia que existiam. Os arquitetos exigiram respostas. Eles exigiram conhecer os líderes desta espécie jovem que ousou invadir seus domínios. Sarah tentou explicar. Ela contou a eles sobre os programas de exploração da humanidade. Sobre a necessidade desesperada da Terra de se expandir para além do seu mundo moribundo. Ela disse que os humanos não queriam fazer mal.
que eles não conheciam ninguém morava aqui. Mas os arquitetos não se importaram com as intenções. Eles se importavam com ações. Eles detectaram operações de mineração humana nos limites de seu espaço. Eles registraram navios humanos passando por zonas proibidas. A humanidade ultrapassou muitos limites e agora haveria consequências. A estação tremeu quando a nave arquiteta liberou um pulso de energia. O equipamento de Sarah ficou descontrolado, as telas piscando com avisos e alertas. Mas nada foi danificado. Isto foi uma demonstração de poder. Os arquitetos poderiam destruir sua estação com um pensamento. Poderiam apagar todos os vestígios da presença humana neste setor. Mas eles estavam dando uma chance à humanidade. Uma oportunidade para se explicar. Eles viriam para a Terra. Eles se encontrariam com líderes humanos. E se não gostassem do que encontraram, retirariam a humanidade das estrelas para sempre. Sarah observou pela janela enquanto mais navios começavam a aparecer. Dezenas deles, materializando-se do nada como fantasmas se tornando sólidos. Cada um era diferente, moldado para propósitos que ela não conseguia adivinhar. Alguns eram longos e elegantes como lanças. Outros eram esferas enormes cobertas por anéis giratórios. Alguns não pareciam nada que ela pudesse descrever. Suas formas machucavam seus olhos quando ela tentava focar neles. Esta não foi uma missão diplomática. Esta era uma frota. Os arquitetos estavam se preparando para a guerra. Seu sistema de comunicação vibrava com mensagens recebidas da Terra. Eles haviam recebido seu farol. Eles estavam mexendo em suas forças de defesa. Políticos e generais discutiam sobre o que fazer. Alguns queriam atacar primeiro para mostrar força. Outros queriam negociar para ganhar tempo. Mas Sarah sabia a verdade que a aterrorizava profundamente. Armas humanas, seus melhores navios, sua tecnologia mais avançada. Tudo aquilo parecia brinquedos de criança comparado ao que ela estava vendo. Os arquitetos viajavam pelas estrelas quando os humanos ainda viviam em cavernas. Se eles quisessem que a humanidade desaparecesse, não havia nada que alguém pudesse fazer para detê-los. A voz falou uma última vez antes de ficar em silêncio. Os arquitetos chegariam à Terra em 7 dias. Eles ancorariam seus navios acima das principais cidades. Eles exigiriam uma audiência com todos os líderes humanos. E julgariam o mérito da humanidade em existir entre as estrelas. Sarah caiu na cadeira. A exaustão e o medo tomam conta dela. Ela queria fazer história com sua pesquisa. Ela sonhava em descobrir algo incrível. Agora ela tinha feito exatamente isso. E isso pode significar o fim de tudo. Do lado de fora da janela, a frota de arquitetos começou a se mover. Eles se orientaram em direção à Terra. Em direção ao mundo azul que a humanidade chamava de lar. Sarah só pôde observar enquanto eles se preparavam para saltar através do espaço para cruzar a distância que levaria meses para naves humanas em poucos dias. A estação de repente pareceu muito pequena, muito frágil. Ela estava sozinha na escuridão. E ela acabará de convidar a tempestade. Nos 7 dias de medo, a Terra nunca tinha visto nada parecido. Poucas horas depois da mensagem de Sarah, todas as telas do planeta mostravam as mesmas imagens. A frota arquitetônica, capturada por telescópios de longo alcance, move-se pelo espaço como um enxame de estrelas mecânicas. As organizações de notícias fizeram cobertura constante. Cientistas apareceram em todos os canais, tentando explicar o que estavam vendo. A maioria deles falhou. A tecnologia exposta estava tão além da compreensão humana que as palavras perderam o sentido. Tudo que alguém sabia com certeza era que algo poderoso estava por vir. E não parecia amigável. Presidente Marcos. William sentou-se. No centro de comando de emergência abaixo da Casa Branca, rodeado por conselheiros militares e líderes mundiais, conectados através de transmissões de vídeo seguras. Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos e olhos cansados. Ele foi eleito para resolver problemas econômicos e climáticos. Ele nunca esperou enfrentar contato alienígena. Agora, faltando 7 dias para a chegada dos arquitetos,
ele tinha que tomar decisões que afetariam toda a humanidade. A sala estava cheia de discussões e FEAR. Todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém concordando em nada. A general Sarah Okonkwo, chefe das Forças de Defesa da Terra, estava na frente da sala com uma expressão sombria. Ela passou toda a sua carreira se preparando para ameaças do espaço, asteroides, nações inimigas, satélites invasores. Mas não isso. Sua frota consistia em 300 navios, o orgulho da engenharia humana. Eles poderiam viajar entre planetas, carregar armas devastadoras, defender-se contra a maioria das ameaças. Mas contra os arquitetos ela sabia que eles eram inúteis. Sua análise foi clara e brutal. O navio de um arquiteto provavelmente poderia destruir toda a sua frota. Eles estavam enfrentando dezenas. Em todo o mundo, as pessoas reagiram de maneiras diferentes. Alguns revoltaram-se nas ruas, saqueando e destruindo, na crença de que o fim estava próximo. Outros migraram para igrejas e templos, orando aos seus deuses por salvação. Os cientistas trabalharam dia e noite, tentando analisar todos os dados das naves do arquiteto, em busca de qualquer fraqueza. Os engenheiros propuseram planos desesperados, armas que existiam apenas em teoria, estratégias que poderiam dar à humanidade mais algumas horas. Mas todos sabiam a verdade. A humanidade não estava preparada para isso. Eles foram pegos desprevenidos, expostos como as espécies jovens que realmente eram. O Dr. James Park, o principal sinobiologista da Terra, revisou tudo o que se sabia sobre os arquitetos com crescente pavor. Os símbolos em suas naves correspondiam a padrões encontrados em ruínas antigas de Marte e Europa. Ruínas que a humanidade presumia serem formações naturais. Agora estava claro que aquelas ruínas eram avisos. Marcadores deixados pelos arquitetos para reivindicar seu território. A humanidade os ignorou. Arrogante demais para acreditar que alguma coisa poderia ter estado aqui antes deles. A conclusão do Dr. Park foi preocupante. Os arquitetos não eram invasores. A humanidade era. A Terra tropeçou no domínio de outra pessoa e quebrou regras que eles nem sabiam que existiam. No terceiro dia, os arquitetos enviaram a sua primeira mensagem diretamente para a Terra. Todos os dispositivos eletrônicos do planeta o receberam simultaneamente. Computadores, telefones, televisões e até simples rádios exibiam o mesmo texto em centenas de idiomas. A mensagem era formal e fria. Os arquitetos identificaram-se como os pastores originais desta região do espaço. Eles listaram as violações cometidas pela humanidade, operações mineiras não autorizadas em zonas protegidas, embarcações militares em espaços proibidos, perturbações de antigos sistemas de monitorização. A lista continuava indefinidamente. Cada item é um lembrete de como a humanidade se expandiu de forma imprudente. A mensagem terminou com uma exigência. A Terra prepararia representantes para falar por toda a sua espécie. Estes representantes explicariam as ações da humanidade e defenderiam a sua causa. Os arquitetos ouviriam e então julgariam. Se a humanidade fosse considerada culpada de agressão deliberada, seria totalmente removida do espaço. Todas as naves humanas seriam destruídas. Todas as estações espaciais seriam desmanteladas. A humanidade ficaria confinada à Terra durante os próximos 1000 anos para pensar no que tinha feito. Se resistissem, medidas mais severas seriam tomadas. A mensagem não especificava quais eram essas medidas, mas as implicações eram claras. A extinção estava em cima da mesa. O presidente William selecionou cuidadosamente a sua delegação. Ele escolheu cientistas, diplomatas, líderes militares e filósofos. Pessoas que poderiam falar sobre o passado, presente e futuro da humanidade. Pessoas que poderiam defender o direito da humanidade de existir entre as estrelas, mas ele sabia que isso provavelmente seria inútil. Os arquitetos já haviam se decidido. Isto não foi um julgamento. Foi uma sentença. Mesmo assim, William se recusou a desistir. A humanidade sobreviveu a eras glaciais e pragas, guerras e desastres. Eles também encontrariam uma maneira de superar isso ou morreriam tentando. O comandante David Torres, o melhor piloto da Terra, preparou seu esquadrão para o que todos sabiam, era uma missão suicida.
Se as negociações fracassassem, se os arquitetos atacassem, os seus navios seriam a primeira linha de defesa. Eles comprariam o navio de evacuação hora de escapar, levando o que restava da humanidade para colônias distantes. Torres tinha 30 anos, 2 anos, esposa e filha pequena. Ele gravou mensagens para eles. Mensagens a serem entregues caso ele não retornasse. Ele disse a eles que os amava. Ele disse-lhes para serem corajosos. Ele não lhes disse que sua missão era inútil. Que seus navios durariam talvez minutos contra a frota arquiteta. Algumas verdades eram pesadas demais para serem compartilhadas. Os arquitetos cruzaram o sistema solar mais rápido do que deveria ser possível. Eles ignoraram Júpiter, passaram por Marte sem desacelerar e entraram na órbita da Terra exatamente 7 dias após a primeira mensagem. 50 naves enormes organizaram-se numa esfera perfeita ao redor do planeta. Cada navio foi posicionado acima de uma grande cidade: Nova York, Londres, Tóquio, Pequim, Mumbai, São Paulo, Cairo, Moscou, Sydney e dezenas de outras. Bilhões de pessoas olharam para cima e viram naves alienígenas bloqueando o Sol. Os navios eram lindos e assustadores, como esculturas criadas por um deus louco. Eles não atiraram, não se moveram, apenas esperaram com infinita paciência. O presidente Williams e sua delegação foram transportados para a estação lunar, onde aconteceria a reunião. Os arquitetos escolheram um terreno neutro, longe da Terra, mas perto o suficiente para mostrar o seu poder. A principal sala de conferências da estação foi modificada para acomodar seres de diferentes tamanhos e exigências atmosféricas. Williams usava um terno formal que agora parecia ridículo. Ele se perguntou o que você usava para encontrar seres que poderiam acabar com sua civilização. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração disparou. Foi isso. O momento que definiria o futuro da humanidade. Os arquitetos chegaram sem cerimônia. Eles simplesmente apareceram na sala, sua tecnologia zombando da física básica. Eram 5, cada um diferente. O primeiro parecia quase humanoide, mas tinha quase 2 metros de altura, pele como pedra polida e olhos que brilhavam com fogo interior. O segundo era uma serpentina, flutuando no ar sem meios de suporte visíveis. O terceiro parecia ser feito de cristal vivo que mudava de cor constantemente. O quarto estava escondido dentro de uma armadura que zumbia com energia mal contida. O quinto era o mais perturbador, uma massa de tentáculos cercando um núcleo central que poderia estar à frente ou ser algo completamente diferente. O líder, o gigante de pedra e pele, falou com uma voz que ressoou nos ossos de todos. Apresentou-se como arquiteto principal, voz do Conselho Eterno. Testemunhou o nascimento e a morte de 1000 espécies. Viu civilizações surgirem do nada e virarem pó. Ele protegeu esta região do espaço por mais tempo do que a história humana existiu. E agora tinha que decidir o que fazer com a infestação chamada humanidade. A palavra infestação pairava no ar como veneno. Sentiu a raiva crescer em seu peito, mas ele a forçou a diminuir. A raiva não salvaria sua espécie. Somente a sabedoria e a sorte poderiam fazer isso agora.